Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 25, de abril de 2023. Graças a Deus, estamos aqui, vivos, caminhando nas veredas direitas das virgens prudentes, Todos nós, em direção a Jerusalém Celestial. Graças a Deus, na esperança de sermos arrebatados, aquele grande dia do arrebatamento da igreja, das virgens prudentes, dos vencedores, com o Senhor Jesus. Ele que já venceu a morte e o inferno e o mal, e nos deu a liberdade, nos tirou do cativeiro para sermos exatamente, para continuarmos o nosso caminho, Irmão, vamos continuar aí com o nosso vídeo histórico, Nós estamos falando aqui do quê? Estamos falando aqui do cristianismo lá nos Estados Unidos, Depois lá da guerra civil deles lá, Então nós já vimos aí que apareceram algumas outras denominações, Além daquelas que a gente já tinha falado, que basicamente é o quê? São as denominações que vieram do Lutero, que vieram do Zwinglio, que vieram do Calvino principalmente. Mas depois da Guerra da Secessão, da guerra lá civil entre eles, apareceram outras religiões conforme nós vimos, Os mormons, Apareceram os mormons, os adventistas do sétimo dia. Aí nós já estamos vendo aqui as principais, Então, uma outra denominação que apareceu foi a Igreja Espírita, Que eles se dizem que não são igreja, que não são religião, mas eles invocam, Eles invocam, a principal característica deles é o quê? Invocar os mortos, Coisa que para a igreja é uma abominação diante de Deus, Ele mesmo disse isso, quando deu ali, para Moisés, aquela lei moral e aquela lei ética para o governo sacerdotal que o Senhor Deus Altíssimo, desejou que Israel implantasse ali naquela terra, Que todo mundo chama de terra de Canaã, mas não, aquela terra ali é a terra de Abraão, Ela foi prometida para Abraão e os seus descendentes. Então, o Espiritismo, a principal característica, os irmãos conhecem aí, a principal característica é a invocação de mortos, E outras coisas, Então, cada religião tem a sua, digamos, a sua teologia, Tem o seu entendimento a respeito da divindade, E uma outra denominação que surgiu foi a chamada ciência cristã, E essa ciência cristã ela tem como base, a nova ciência baseada nos manuscritos de Kimbe. E depois nós vamos ver rapidamente o que são esses manuscritos, Então, em 1875, foi publicado um livro chamado Ciência e Saúde, por uma mulher, que nós vamos já ver o nome dela, que juntamente com a Bíblia ocupa a mesma posição, em todas as igrejas da ciência cristã. Então existe uma rede, digamos assim, de igrejas que se chamam Igrejas da Ciência Cristã. Lá nos Estados Unidos, já chegou aqui no Brasil e tem no mundo, Então a Associação dos Cientistas Cristãos, foi organizada essa associação dos cientistas cristãos no ano de 1876. E em 1879 foi organizada essa Igreja do Cristo Cientista, Tendo eles,
ou elas, as igrejas, né? A igreja mãe em Boston, lá nos Estados Unidos. Quais são as características principais lá dos seus ensinos? Eles negam a matéria, né? Diz que tudo é espírito. Negam o mal, negam o pecado, não existe pecado, não existe o mal, né? E nem as enfermidades. O pecado e as enfermidades e as doenças são meras ilusões, né, dos nossos sentidos, né? São ilusões, né? Certo? Outra característica principal é de que Deus é tudo e tudo é Deus, né? Deus é tudo e tudo é Deus, né? Qualquer pedaço de pau aí, qualquer árvore, qualquer animal, tudo é Deus, qualquer matéria, enfim, tudo é Deus, Deus é tudo. É uma mistura de panteísmo com outras coisas que a gente nem sabe o que é, né? E a sua base teórica, né, está no quê? Na filosofia, nas filosofias denominadas Novo Pensamento, né? Que é exatamente aquilo que está lá nos manuscritos de Kimbe, que depois nós vamos ver rapidamente o que é isso. Então, esse novo pensamento, basicamente, ele diz o quê? Ele é um movimento, né, formado por denominações religiosas, certo? Lá nos Estados Unidos, por outras organizações, por escritores, né, filósofos, indivíduos, né, que compartilham um conjunto de crenças, certo? O novo pensamento. Que conjunto de crenças são esses? O principal é o quê? Efeitos do pensamento positivo, né? Quer dizer, se eu pensar positivo, automaticamente as coisas vão acontecer na minha vida, né? Certo? O outro princípio que eles compartilham é a lei da atração, né? Certo? A lei da cura, a força vital, visualização criativa e o poder pessoal. O poder pessoal, isso aí está tudo, né, tá tudo articulado, digamos assim, né? O poder pessoal e a força vital é o poder do nosso pensamento. Ou seja, se eu pensar positivo, eu vou conseguir todas as coisas positivas, né, que eu, por acaso, desejo, né? Então ele diz o quê? Que os homens são divinos, né? Nós somos espíritos divinos, né? Que o pensamento divino é para o bem, claro, né? Graças a Deus, né? E que as doenças se originam na mente humana, né? O pensamento certo, ele tem o efeito regenerador, ou seja, se eu estou com a doença e eu, né, digamos assim, penso que essa doença ela não existe, então ela vai desaparecer dos meus, né, dos meus lombos, né, digamos assim, certo? Então, esses são princípios, né, exatamente aí desse novo pensamento, dessa ciência, né, cristã, né, dessa igreja chamada ciência cristã. Nós vamos ver algumas coisas aqui. Então, essa ciência cristã, ou a nova ciência, ela é uma religião que foi fundada por uma mulher chamada Mary Baker, em 1866, né, com o nome de Igreja de Cristo Cientista, né, cuja doutrina está baseada na Bíblia e no livro que ela escreveu chamado Ciência e Saúde, que contém a prática da cura espiritual da doença, né, do pecado e da morte. Então veja bem, né? Ela tem uma prática que cura, né, a doença espiritual, ou a cura espiritual da doença, a cura espiritual do pecado e a cura da morte, né? Então, quer dizer,
A cura do pecado e a cura da morte, nós sabemos que só é possível, né, pelo sangue do Senhor Jesus. Isso é possível na igreja de Cristo, né? Na igreja verdadeira, né? Que segue, né, os caminhos, né, que imita, né, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, né, irmãos? Pai seja com todos nós.